E aí, Grício? E o homem tá... CJ, eu acho tão ruim isso aí, sabe? Sério? Assim, eu acho que o Cruzeiro não ganha nada com isso, cara. Não ajuda em nada esse tipo de declaração. Nada. Eu compro um jogador de 5 milhões de dólares, pago $1 milhão por mês e ele não joga. Sabe? Contribuiu com o quê pro clube, esse tipo de declaração? Eu acho, sinceramente, que precisa ter muito cuidado para falar. O ambiente do futebol ele é um ambiente melindrado, a gente sabe disso. Mais do que muitos outros. Existe um melindre grande e que o cara que tá no meio ele precisa entender. E parece que o Pedrinho ainda não entendeu a posição dele, a importância de tudo que ele fala, sabe? O Pedrinho não é mais um conselheiro qualquer do Cruzeiro, um torcedor qualquer do Cruzeiro. Em outros momentos, falas como essa do Pedrinho geraram ruídos, mas ele era só um conselheiro. Ou só um conselheiro não, porque ele nunca foi só um conselheiro, ele era um conselheiro muito importante, mas ele não era o cara que tomava a decisão, ele não era o cara que vivia no dia a dia com os jogadores. Então assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Existem coisas diferentes, né? Porque existem contratações ruins existem, todos os clubes fazem, o Cruzeiro fez várias. E existem as boas contratações que não dão certo. E é preciso entender, separar isso também, até isso, o joio do trigo. O Cabide citou o Wallace, por exemplo. O Wallace foi uma contratação muito ruim até aqui para o Cruzeiro. Muito ruim. Muito. O Wallace foi um dos principais reforços da primeira janela da gestão do Pedrinho. E até aqui ele tem jogado muito mais mal do que bem. Aliás, raramente jogou bem. Mas ele foi uma contratação errada? Sabe, hoje é fácil dizer isso, mas atrás não foi, e isso vai acontecer no futebol. O futebol é assim, o jogador de fato ele não tem certificado de garantia. E com relação a essa coisa de, eu combinei de comprar por 2, quando eu vi tinha comissão, tinha não sei o que, e virou 3, aí é um erro de quem contratou, né? Da forma como contratou, você tem que saber tudo que está envolvido antes de fechar o negócio, não é depois. Mas enfim, eu acho que precisa ter muito cuidado, muito mais cuidado na hora de falar. E eu tô com o Grício aí, discordo do Pedrinho também. Por quê? As contratações, em geral, não foram ruins. O grande erro nós vamos voltar que é na escolha dos treinadores. Nas trocas das e tal. contratações talvez tenha sido ruim, né? Mas dentro da perspectiva do Diniz, eram boas contratações, já falamos sobre isso. Mas quando veio o Cássio, quando veio o Matheus Henrique, quando veio o Wallace, quando veio o Dudu, quando veio o Gabigol, Eduardo, o próprio Bolassi, cara, nós aqui, a maioria, concordamos com quase todas as contratações. Então, assim, eu discordo do Pedrinho que as contratações foram ruins. As contratações foram ruins? Não foram ruins. Eu concordo com o Gris, não estão dando certo. E outra, não existe no futebol essa garantia da contratação chegar, performar, né? Ou conquistar. Não tem como. Mas na cabeça do Pedrinho e na maioria dos torcedores e também da imprensa, quando você paga um salário altíssimo para um atleta, é para justamente minimizar essa possibilidade de dar errado, CJ. É por isso que quando você vê uma quantidade de atletas no Cruzeiro que não vem desempenhando aquilo que se espera, é preocupante. É preocupante porque a gente não está pegando aqui um caso isolado, ou 2 casos isolados. A gente está pegando aqui, a gente falou 18 contratações, né? Quantas efetivamente deram certo? São poucas, né? Entendeu? Então, assim, o macro, ele joga contra o Alexandre Matos nesse momento, CJ. Não tem jeito da gente separar isso e isentá-lo da responsabilidade. Uma coisa é o que o Pedrinho fala e como ele fala e como ele se comunica com o torcedor do Cruzeiro. Outra é o problema que existe, sim, na direção de futebol do Cruzeiro. O projeto de futebol do Cruzeiro é um fracasso até aqui. Esse é o grande problema, é o projeto. O projeto de futebol é um fracasso. Fracasso retumbante até aqui. Falei ontem, o Cruzeiro tem 39 jogos, ganhou 10. Sendo que 1 quarto desses jogos são de Campeonato Mineiro. 18 jogadores, 3 treinadores, né? Exatamente. Contrata muito, contrata de qualquer forma, sem muito planejamento, tanto para técnico quanto para jogador. Enfim, esse é o grande problema. E aí a gente precisa entender uma série de fatores e entender, inclusive, a particularidade do negócio que ele entrou. Né? Me parece que agora ele está tendo uma dimensão do que é o negócio futebol, que ele resolveu investir milhões e entrar. E ele falou que é um péssimo negócio, tá? Porque é de fato um negócio muito particular. Porque você tem um supermercado, se você tiver um biscoito bom, um arroz bom, um azeite bom, né? e tudo mais, você vai vender bem. Seu supermercado com preços competitivos, seu supermercado vai vender, cara. Você sabe ali o que você está comprando e o que você vai vender.
futebol não é assim mesmo. Futebol, às vezes, você faz tudo certo e dá errado. Às vezes, você faz tudo errado e dá certo. Acontece no futebol esse tipo de coisa. Mas você precisa entender e tentar reduzir o erro ao mínimo e ter um planejamento, ter uma ideia, ter um plano. O que, repito, já falei isso várias vezes, me parece que o Cruzeiro não tem.